A história de Moisés, o escolhido de Deus. Você já se perguntou como um simples bebê condenado à morte se tornou o líder que libertou um povo inteiro da escravidão? A história de Moisés é uma das mais impressionantes da Bíblia, cheia de milagres, desafios e fé inabalável. Neste vídeo vamos explorar sua trajetória, desde o nascimento até a incrível travessia do Mar Vermelho. Fique até o final, porque você vai descobrir lições poderosas para a sua vida. Já curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias bíblicas que fortalecem a sua fé. O nascimento de Moisés e o plano de Deus. Moisés nasceu em um tempo de grande opressão. O faraó do Egito havia decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer, pois temia que os israelitas se tornassem numerosos e ameaçassem seu império. Mas Deus tinha outros planos. A mãe de Moisés, Joquebede, escondeu seu filho por 3 meses e, quando não podia mais protegê-lo, colocou-o em um cesto no rio Nilo. O que parecia um ato de desespero era, na verdade, um plano divino. A filha do faraó encontrou o bebê e decidiu criá-lo como seu próprio filho, garantindo que Moisés fosse criado no palácio real com toda a educação e influência egípcia. Curiosidade: o nome Moisés significa tirado das águas, uma referência ao momento em que foi resgatado do Nilo. Moisés descobre sua verdadeira identidade. Apesar de ter crescido como príncipe do Egito, Moisés nunca esqueceu suas origens. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, ele tomou uma decisão drástica. Matou o egípcio e tentou esconder o crime. Porém, logo foi descoberto e teve que fugir para o deserto de Midian para salvar sua vida. Foi nesse período de exílio que Moisés começou a entender que Deus tinha um propósito maior para ele. Longe do luxo do palácio, tornou-se um simples pastor, casou-se com Zípora e começou uma nova fase de sua vida. Lição: muitas vezes, Deus nos tira da nossa zona de conforto para nos preparar para algo muito maior. A chamada de Deus na sarça ardente. Em um dia comum no deserto, Moisés teve uma das experiências mais extraordinárias da Bíblia. Ele viu uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Ali, Deus lhe falou diretamente e deu uma missão: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas Moisés hesitou. Ele não se sentia capaz, não era um bom orador e tinha medo da responsabilidade. No entanto, Deus lhe deu sinais e prometeu que estaria com ele. Curiosidade: a sarça ardente representa a presença de Deus e a ideia de que, mesmo em meio às dificuldades, ele nunca se consome nem se apaga. Moisés confronta o faraó e as 10 pragas do Egito. Com coragem e fé, Moisés voltou ao Egito para cumprir a missão de Deus. Junto com seu irmão Arão, ele se apresentou diante do faraó e proclamou a famosa frase: "Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir." Êxodo 5:1. Mas o faraó se recusou a libertar os israelitas. Foi então que Deus enviou 10 pragas para mostrar seu poder e quebrar a resistência do rei egípcio. As 10 pragas foram: 1. As águas do Nilo se transformaram em sangue. 2. Uma invasão de rãs tomou o Egito. 3 piolhos cobriram pessoas e animais. 4 nuvens de moscas infestaram o país. 5. Uma peste matou o gado dos egípcios. 6 feridas e tumores apareceram nos egípcios. 7. Uma tempestade de granizo destruiu plantações. 8 nuvens de gafanhotos devastaram o que restou. 9 trevas cobriram o Egito por 3 dias. A morte dos primogênitos foi a praga final. Foi só depois da 10ª praga que o faraó finalmente permitiu que os israelitas saíssem. Essa última praga marcou a instituição da Páscoa, quando Deus poupou os lares dos hebreus que passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. A abertura do Mar Vermelho e a libertação do povo. Depois da libertação, Moisés guiou o povo em direção à terra prometida.
Mas logo enfrentaram um grande desafio. O faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir os israelitas. Diante do Mar Vermelho, sem saída aparente, o povo entrou em pânico. Mas Deus disse a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Êxodo 14:15. Então Moisés ergueu seu cajado e o mar se abriu, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram e os engoliram. Lição: quando tudo parece impossível, Deus abre um caminho onde não há saída. Os 40 anos no deserto e a entrega dos 10 mandamentos. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida. No entanto, por causa da desobediência e murmuração dos israelitas, a jornada que poderia ter durado poucos meses se transformou em 40 anos de provação e aprendizado. No Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei, onde estavam escritos os 10 mandamentos, as leis fundamentais que Deus deu ao seu povo. Os 10 mandamentos incluem: amar e adorar somente a Deus, não usar o nome de Deus em vão, guardar o dia de descanso, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar o que é do próximo. Essas leis se tornaram a base moral para o povo de Israel e continuam relevantes até hoje. O fim da jornada de Moisés e sua última missão. Após anos liderando os israelitas, Moisés chegou à beira da terra prometida. Mas por um erro cometido no deserto, quando feriu a rocha, em vez de falar com ela como Deus ordenou, ele não pôde entrar na terra. Em vez disso, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida do alto do Monte Nebo antes de sua morte. Ele faleceu ali, com 120 anos, e a Bíblia diz que seus olhos não se escureceram, nem perdeu o vigor. Josué foi escolhido por Deus para dar continuidade à missão de guiar o povo para Canaã. Lição: mesmo os maiores líderes têm falhas, mas Deus cumpre suas promessas. O legado de Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes da história bíblica. Ele não apenas libertou os israelitas da escravidão, mas também estabeleceu uma aliança entre Deus e seu povo. Seus ensinamentos continuam vivos, e sua história nos ensina que Deus sempre tem um propósito, mesmo nos momentos difíceis. A obediência a Deus traz milagres e transformação. A fé e a perseverança são essenciais na caminhada espiritual. Que possamos seguir o exemplo de Moisés e confiar que Deus está no controle, abrindo caminhos onde não vemos saída. Gostou desse resumo da história de Moisés? Comente aqui qual parte mais te impactou.